Amém. Que tal mais equações para que você tenha trabalho, ganhe mais dinheiro, impressionar mais pessoas, para que você tenha mais reconhecimento de que você é alguém melhor sucedido? Uma boa proposta, não? Uma boa proposta que nós ouvimos e vemos neste mundo o tempo inteiro. Uma boa proposta que nos convida a sempre querermos galgar melhores lugares, melhores trabalhos, melhores salários, melhores empregos, melhores oportunidades. Não há nada de mal nisso. Não há nada de mal que você dedique a sua vida, queira ter melhores recursos. Não há nada de mal em que você queira crescer na vida, faça 1, 2, 3 graduações e melhore as suas condições, melhore as condições de sua família. O grande problema está quando nós perseguimos essas coisas, fazendo destas coisas a única razão da nossa vida. Quando perseguimos estas coisas, quando perseguimos ao trabalho, quando perseguimos ao dinheiro, quando perseguimos aos recursos, quando perseguimos aos bens, quando perseguimos aos reconhecimentos, como sendo a única causa que nos move, nós vivemos como quem disse Salomão, correndo atrás do vento. Esta é uma grande realidade, tendo em vista que as coisas sempre estão em mudança, que as coisas sempre estão em transformação. Quer um exemplo disso? Certamente o mesmo carro que o seu pai teve não era o carro que você gostaria de ter hoje. A direção era mais dura, o carro fazia com que todo mundo saísse perfumado a gasolina. Ninguém gostaria de viver naquela mesma época. O ar-condicionado não funcionava. Afinal de contas, ele não ligava para gastar gasolina, né? A gente sabe disso. A grande questão é, as coisas mudam. E porque os tempos mudam, quando nós perseguimos as coisas, nós vemos correndo atrás do nada. Justamente porque as coisas são voláteis. E isto então, quando nos trata acerca da satisfação onde colocamos a nossa vida, faz com que toda a Escritura, quando se dedica à vida, à busca dessas coisas, isto faz com que toda a Escritura seja colocada de lado, principalmente sobre aquilo que a Bíblia nos ensina acerca de satisfação. Guarde isso, guarde essa palavra, porque ela será a tônica que irá dirigir toda a nossa reflexão nessa noite. Meus irmãos, nós temos diante de nós um dos brilhantes textos da Escritura, curto de se ler, como disse Spurgeon, mas muito longo para se aprender, tendo em vista a qualidade do discurso do salmista Davi quando escreve esse salmo. A pergunta é, quando é que esse salmo foi escrito? E nós não sabemos bem precisar quando ele foi escrito, muito embora alguns estudiosos digam para nós que ele foi escrito por volta daquela cena do texto de 1 Samuel, capítulo 18, quando Saul está voltando de batalhas e os dois são recebidos à porta da cidade com o cântico das mulheres que diziam: Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. E o coração de Saul se enche de ciúmes e de inveja com relação a Davi e a graça do Senhor sobre Davi, ao passo que Saul começa a persegui-lo, inclusive desejando a sua morte. É neste sentido que os partidários de Saul, envolvidos nesse sentimento de que Davi é o ungido de Deus, o consagrado de Deus para se assentar no trono de Jerusalém, começam a acusar Davi como sendo usurpador. Davi é acusado de usurpação o tempo inteiro por Saul e pelos seus partidários. E é daí que ele entra nos altares de Deus, é daí que ele entra na presença de Deus, é daí que ele entra no lugar separado para a adoração ao Senhor. E ele começa a escrever esse salmo como sendo um grande desabafo. Mas, antes de fato de adentrarmos ao texto que este salmo nos diz, eu preciso lhe dizer que este salmo tem algumas características que brilhantam os nossos olhos. Primeiro, este salmo está dentro do 5º livro dos Salmos. Você não sabe, os 150 salmos são divididos em 5 livros distintos. E este salmo está colocado no 5º livro dos Salmos, que vai do Salmo 107 até o Salmo 150. E a tônica desses salmos é louvor e
quando Davi, diante da presença de Deus, rasga o seu coração. Mas antes eu preciso lhe fazer uma pergunta. Quem mais você conhece, além de Davi, que tenha acordado pastor de ovelhas e tenha ido dormir o futuro rei de Israel? Quem mais você conhece na história bíblica? Talvez o mais perto disso seja José do Egito. Ele acorda prisioneiro, aprisionado por conta da calúnia que foi levantada contra ele, e ele vai dormir governador do Egito, governador de todas as terras do Egito, mas futuro rei de Israel, apenas Davi. Ele é o único que tem esta qualificação. Ele acorda pastor de ovelhas e vai dormir futuro rei de Israel. E certamente uma condição como essa faria com que qualquer ser humano enchesse o seu coração de vaidade e de soberba. Afinal de contas, quando o texto aponta as características da soberba, o texto está falando a respeito da ambiciosidade. O texto está falando das condições de alguém que confia em si mesmo, que confia na sua categoria, que confia nas suas qualidades, que confia nos seus próprios conceitos de importância pessoal. Davi, pelo contrário, chega diante da presença de Deus e rasga o seu coração, dizendo: Senhor, estão levantando falso testemunho a meu respeito. Senhor, estão dizendo que eu sou um usurpador. Senhor, estão se levantando contra mim, levantando calúnias contra mim, dizendo que eu sou ambicioso e que estou tramando para me assentar no trono de Israel. Mas, Senhor, o meu coração não é soberbo. Mas, Senhor, o meu coração não tem um conceito elevado acerca de mim mesmo. Irmãos, eu acho brilhante esse salmo. Mas, além de achar brilhante esse salmo, eu acho brilhante a coragem de Davi. Porque, imagine, é muito possível que eu chegue diante de você e eu diga para você que eu não sou soberbo. É muito possível que eu chegue diante de você e eu diga para você que eu não sou uma pessoa arrogante. Eu, Micael, não sou uma pessoa arrogante. Qual é então a sua função ao ouvir isto? Você certamente dará alguns passos para trás e vai começar a observar a minha vida, para que você ateste se eu sou aquilo que eu estou dizendo ou se eu sou o contrário do que eu estou dizendo. Se eu digo para você que eu não sou soberbo, você vai ser obrigado a analisar a minha vida. Mas Davi não está dizendo aos homens, Davi está dizendo ao Senhor. Ao Senhor que sonda e conhece os nossos corações. Ao Senhor que conhece todo o intento do nosso ser. Ao Senhor que antes mesmo da palavra vir da nossa boca, Ele já conhece toda. Ao Senhor que sabe, nos cerca e nos sonda por detrás e por diante, ainda que o dia, antes mesmo de eu levantar ou me deitar. Este é aquele a quem Davi chega diante da sua presença dizendo: Senhor, o Senhor pode olhar para dentro de mim e o Senhor vai atestar que não é soberbo o meu coração. O Senhor vai atestar que o meu coração não se concentra na arrogância, que o meu coração não se concentra na vanglória. Afinal de contas, meus irmãos, como é que se comporta o soberbo? O soberbo se comporta com altivez. O soberbo é aquele que olha todo mundo de cima para baixo, que acha que todo mundo é inferior a ele, porque só ele sabe fazer, só ele tem, só ele pode, só ele é capaz. Todo soberbo desqualifica os outros. E apenas como um dado de informação, você sabe como é que uma pessoa metida é chamada na língua brasileira de sinais, nas libras? Para você se referir a alguém como metido, é assim, ó. Não aponta para ninguém não aponta para ninguém não. Não, eu sei que você teve vontade de fazer isso, mas não aponta para ninguém. Porque o soberbo, o metido, o altivo, não sabe encarar as realidades na vida real. Ele olha sempre para os outros com arrogância. Ele olha sempre aos outros com o nariz empinado. O que leva à segunda declaração de Davi. Ele falou primeiro: eu não tenho o coração soberbo, mas a sua segunda declaração é: nem altivo o meu olhar. É como se Davi quisesse dizer diante da presença de Deus: Senhor,
O Senhor conhece que não é apenas o meu coração, nem as minhas intenções que não são soberbas, mas o meu comportamento também não é soberbo. Senhor, eu não encaro ninguém de cima a baixo, eu não encaro ninguém com orgulho, eu não encaro ninguém com arrogância. Senhor, na verdade, tudo aquilo que chegou às minhas mãos para fazer, eu considero como sendo coisas grandiosas demais. O que nos conduz à terceira declaração de Davi. Ele diz: não ando à procura de grandes coisas, coisas maravilhosas demais para mim. Você está com sua Bíblia aberta? Vamos ler o versículo 1. Senhor não é soberbo, nem altivo, coisas maravilhosas demais para mim. Senhor, eu não ando à procura destas grandes coisas, porque eu sei que eu não sou capaz, eu não dou conta. Senhor, eu sei que são coisas grandiosas demais para mim, eu sei que são coisas maravilhosas demais para mim. E a palavra maravilhosa nesse texto poderia muito bem ser traduzida por difícil demais. É como se Davi estivesse chegando na presença de Deus dizendo: Senhor, tudo isso é muito grandioso e isso é difícil demais para mim. É um peso demais a carregar, é um peso demais a expressar. Mas, se por um lado Davi está diante da presença de Deus fazendo uma confissão, você lembra que esse salmo também é cantado pelo povo no caminho para Jerusalém? Lembra? O povo tem uma impressão a respeito desse salmo. E todas as vezes que o povo estava no Jerusalém, voz para cantar ao Senhor, cantando louvores a Deus de que estavam chegando em Jerusalém para cultuarem ao Senhor na frente do templo, aquele povo estava expressando a satisfação de estarem indo à presença de Deus. E quando cantavam dizendo: eu não vivo à procura de coisas grandes demais, maravilhosas demais, aquele povo queria então dizer: não há nada melhor do que estar na tua presença. Eu não vivo à procura de grandes coisas, porque não existe nada que seja maior do que estar na tua presença. Eu não vivo à procura de grandes coisas, porque não existe nada que satisfaz a minha alma tanto quanto estar na tua casa. Eu me satisfaço em estar na presença do Senhor, coisa que outra coisa não poderia substituir. É muito melhor estar um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Quando estamos na presença do Senhor, irmãos, nós estamos diante daquilo que nenhuma outra coisa substitui. Quando estamos na presença do Senhor, estamos diante de tudo aquilo que nada é capaz de representar. Sim, esta noite você não está na presença de um seminarista. Sim, essa noite você não esteve na presença de um presbítero conduzindo a liturgia. Sim, esta noite você não esteve na presença dos seus irmãos. Afinal de contas, todas essas coisas são de fato importantes. Nós cultuamos, ouvimos a palavra de Deus, celebramos a Deus porque convivemos uns com os outros. Mas essa noite, de fato e de essência, nós estamos diante da presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, para exaltarmos e glorificarmos ao seu santo nome. Não há nada melhor do que estar na presença de Deus. Não há nada melhor do que estar na presença do Senhor. Não há nada melhor do que exaltar ao Senhor na sua presença. Por isso eu não vivo à procura de grandes coisas. Coisas grandes demais para mim. E qual é o combate à soberba? O contrário da soberba é a humildade. E não há pessoa melhor para demonstrar humildade que não o próprio Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, na segunda carta, ou melhor, na sua carta, no capítulo 2, no segundo capítulo, os versículos 5 a 11, vai dizer: tenham, portanto, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que a si mesmo se humilhou, obedecendo até a morte, e morte de cruz, pelo que o Pai lhe exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, nome pelo qual todo joelho se dobrará e toda a língua confessará, dizendo que Ele é o Senhor. Tenham o mesmo sentimento de humildade que houve em Cristo, que deixou toda a sua glória e veio a esta terra se humilhando como homem.
para morrer e sofrer, vivendo em nosso lugar. Por isso, quando agimos com humildade, nós precisamos estar conscientes de que não será o nosso nome que será glorificado. Quando agimos com humildade, não será o reconhecimento a nosso respeito que virá. Mas todas as vezes que nós nos curvarmos em humildade diante do Senhor, nós estaremos reconhecendo que a coisa mais grandiosa que pode nos ocorrer é estar quebrantados na presença de quem realmente procede todas as coisas, tudo o que somos e tudo o que temos. Eu vim aqui essa noite lhe dizer que tudo o que você tem veio do Senhor. Eu vim aqui essa noite lhe dizer que tudo o que você é veio do Senhor. Eu vim aqui essa noite dizer a você que não há nada que você tenha ou seja que não tenha vindo das mãos do Senhor. Por isso, a humildade do seu coração significa glorificação e honra ao nome de Cristo, o único digno de receber toda a glória e todo o louvor. Ele é aquele em quem nós nos espelhamos. De acordo com o Salmo 131, então, nós temos algumas respostas para essa pergunta. E a pergunta é: como obter real contentamento? Em primeiro lugar, desprezando a soberba. Em segundo lugar, dependendo inteiramente de Deus. Dependendo inteiramente de Deus. E estão os versículos 2 e 3 nos apontando para isso. Afinal de contas, a mesma humildade que combate a soberba, ao mesmo tempo que ela nos leva à dependência, ou melhor, ao mesmo tempo que ela nos leva para perto de Deus, a humildade nos leva para perto de Deus, ela nos leva a dependermos de Deus. Eu vou repetir para que fique mais claro. Ao mesmo tempo que a humildade nos leva para junto de Deus, ela nos leva a dependermos de Deus. E veja, se num primeiro momento Davi está dizendo a Deus o que ele não é, porque a primeira preocupação de Davi é se justificar diante do Senhor. Ele chega na presença de Deus, rasgando o seu coração, dizendo: Senhor, eu não sou soberbo, não tenho olhar altivo e não ando à procura de grandes coisas. Mas agora, parece que a ficha caiu diante de quem ele está. Agora, parece que a realidade chegou diante de quem Davi está. E a primeira reação de Davi é fazer uma confissão. Ele começa, ao versículo 2, abrindo uma confissão diante de Deus. E é assim que ele se comporta. Veja, ele começa a dizer: pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Veja, se ele fez calar e sossegar a alma, significa que em algum momento essa alma esteve perturbada. Se ele fez calar e sossegar esta alma, significa dizer que em algum momento, e nós não sabemos quanto tempo durou ou quando aconteceu, mas é certo que em algum momento essa alma esteve em perturbação. E Davi está confessando diante de Deus que o seu coração, embora tenha se agitado com relação às coisas que estavam acontecendo, ainda assim ele calou e sossegou a sua alma. É por isso que as palavras de Davi soam como sendo uma confissão. O que nos traz a realidade de que mesmo salvos em Jesus, de que mesmo sabendo que é a humildade que nos conduz para perto de Deus, de que mesmo sabendo que a dependência de Deus é toda a nossa segurança, nós ainda somos vulneráveis às perturbações dessa terra. Sim, irmãos, o barulho da nossa alma são as agitações do nosso coração. O barulho da nossa alma são as questões quando nós nos angustiamos por não termos o controle da nossa vida. É certo que talvez você tenha chegado aqui essa noite preocupado com os rumos do seu trabalho, preocupado com os rumos da sua família, preocupados com o rumo do seu casamento, preocupado com o seu estado de saúde, preocupado como as coisas vão acontecer a partir de amanhã, preocupado como as coisas vão lidar e se comportar por conta dos resultados políticos. Talvez o seu coração tenha chegado aqui perturbado. Talvez você tenha chegado aqui angustiado. O que prova que as agitações do nosso coração são as coisas que nós não conseguimos controlar. As agitações do nosso coração só são de fato agitações da nossa alma, porque nós não temos todo o controle
coisa que nós queríamos ter. Sim, eu queria controlar todas as coisas. Eu queria controlar meu dinheiro, queria controlar meu trabalho, queria controlar meu futuro, queria controlar meus filhos, queria controlar meu casamento, eu queria controlar todas as coisas. Mas aí eu seria Deus. Graças a Deus eu não sou Deus. Graças a Deus eu dependo de Deus. Graças a Deus as coisas estão todas nas mãos dele e não nas minhas. Porque certamente eu tomaria decisões que me arrependeria. Certamente eu iria por caminhos de morte dos quais eu me arrependeria. Certamente eu compraria para a minha vida coisas e problemas que eu não seria capaz de suportar. É por isso que todas as coisas estão debaixo do seu controle. Seus discípulos, e ele começa a dizer: olhem as aves dos céus, vejam as aves dos céus que não semeiam, nem trabalham no campo, nem colhem, mas o Pai dos céus as alimenta. E se isso não for suficiente para que você confie no Senhor, olhe os lírios do campo, olhe para os campos e vejam que eles não tecem, não fiam, não confeccionam, eles não se dedicam em olhar cores, tonalidades, nada disso. Mas o Pai dos céus os veste com tanto esplendor, que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um sequer deles. Da mesma forma que o Senhor levou os discípulos a este confronto, a este convite para confrontá-los, o Senhor nos confronta esta noite. Olha as aves dos céus, olhe os lírios do campo e vejam se o Pai dos céus os alimenta. Será que o Pai dos céus não será capaz de suprir as suas necessidades? É por isso que nós devemos então buscar primeiro o reino de Deus. E foi Jesus quem ensinou neste mesmo cenário: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Confie em Deus. Confie em Deus, sabendo que tudo o que você precisa não é resultado da sua capacidade, não é fruto do seu trabalho, não é resultado da sua intelectualidade, não é resultado da sua influência social, mas vem inteiramente das mãos do Senhor. Confie que a provisão de que você precisa não vem das mãos dos homens, mas vem das mãos de Deus. Confie que os recursos que você precisa não estão nas mãos dos homens, mas estão nas mãos do Senhor. Confie que a saúde que você precisa não está nas mãos dos homens, mas está nas mãos do Senhor. E ainda que o Senhor nos permita passar por um tempo sem recursos, sem saúde, a sua presença jamais nos abandonará, porque Ele mesmo disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Esta é a segurança da igreja, irmãos. E se a igreja não estiver segura nisso, não estará segura em mais nada. A segurança da igreja é saber que tudo que temos provém do Senhor. E é por isso que o salmista apresenta para a gente uma cena. E a cena é uma mãe com um bebê no seu braço. E eu tenho duas perguntas para lhe fazer. Você já viu uma criança com fome? Um bebezinho com fome? Como é que ele se comporta? É um desespero. E nas cenas que eu tive a oportunidade de ver, muito embora Luana e eu não tenhamos filhos ainda, mas vivemos juntos no cuidado dos sobrinhos, que foram os nossos pupilos, para que a gente cuidasse e treinasse como seremos como pais. Uma cena de uma criança com fome é desesperadora, porque choram três. Choram três. Chora a criança que quer comer e não sabe como fazer. Chora a mãe que está com o seio doendo, o peito petrou, a febre está chegando, a mãe está desesperada e ela chora porque a criança morde o peito, mas não mama. E chora o pai, que olha para a criança
apresentando o cenário de uma criança satisfeita. A pergunta então que eu lhe faço é: você já viu uma criança satisfeita? Como é que ela se comporta? Qual é a primeira coisa que acontece quando a criança está satisfeita? Aí a mãe para de chorar, o pai deixa de se preocupar e a criança dorme. E sabe por que ela dorme? Ela dorme porque está satisfeita. Ela dorme porque está segura. Ela dorme porque está confortável. Davi chega diante da presença do Senhor dizendo: Deus, eu me agitei. Deus, o meu coração se agitou por um momento. Senhor, eu me preocupei com as circunstâncias por um momento, mas eu fiz calar e sossegar a minha alma. E como uma criança desmamada no colo de sua mãe, assim a minha alma para comigo. É como se Davi quisesse dizer: Senhor, eu estou na tua presença satisfeito, eu estou na tua presença seguro, eu estou na tua presença confortável, de que nada que se venha contra a minha vida é capaz de me abalar, porque eu sei nos braços de quem eu estou. E eu sei que tudo o que eu preciso vem do Senhor. Eu sei que tudo o que eu preciso é calar a agitação da minha alma. Sim, meu irmão. Quem sabe você chegou aqui preocupado com todas as coisas que já citei e isso atrapalhou teu culto o tempo inteiro. Quem sabe o teu culto foi atrapalhado porque você pensa nas contas que vencem amanhã. Quem sabe seu culto foi atrapalhado porque você lembra do chefe ruim que você tem no trabalho. Quem sabe seu culto foi atrapalhado essa noite porque você pensa no seu casamento que está indo de mal a pior. Quem sabe seu culto foi abandonado esta noite, seu culto foi atrapalhado esta noite porque os teus filhos estão te dando trabalho e toda a preocupação da sua mente está nos filhos, nos problemas, nas circunstâncias. Escute, tudo o que você precisa é calar a agitação da sua alma, sabendo que você não depende de si mesmo, você não depende dos seus recursos, você não depende da sua influência, você não depende das coisas que estão ao seu redor, você depende da ação de Deus, da manifestação de Deus, da graça de Deus. Você depende daquilo que vem das mãos do Senhor. É por isso que as últimas palavras de Davi no texto são uma pregação na interpretação de alguns. Mas uma pregação para quem? Calvino, Spurgeon e Agostinho vão dizer que esta é uma pregação para o povo. E eu quero lhe pedir licença para discordar. Eu não penso que seja uma pregação para o povo. Eu penso que seja uma pregação para ele mesmo. E vou explicar por quê. Quando Davi olha para o cenário que está envolvido e ele conclama Israel a esperar no Senhor, a palavra, o termo que ele usa para Senhor nesse texto é o Deus da aliança. É o Senhor da aliança que tem uma aliança com o seu povo perpetuamente. Quando Davi fala acerca deste povo esperar no Senhor, quando Davi fala acerca deste povo confiar no Senhor, Davi está falando ou confirmando que ele é parte do povo da aliança. Então, na mesma medida, por exemplo, no Salmo 42, quando o salmista fala com sua própria alma, você lembra do Salmo 42? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? O salmista faz uma pregação para a alma dele. O salmista faz uma pregação para o seu próprio coração. Da mesma forma, imagino eu, Davi, pregando para o seu próprio coração, consciente e confortado, sabendo diante de quem ele está. Agora ele pode olhar para o seu coração, que não está mais agitado, e dizer: espera Davi pelo Senhor. Espera minha alma pelo Senhor. Espera meu coração pelo Senhor. Espera Micael pelo Senhor. Espera minha alma pelo Senhor. Quando? Desde agora. Até quando? Para sempre. Espera minha alma pelo Senhor. Desde
desde agora e para sempre. Espera, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. E se você acha que não tem motivo nenhum para esperar no Senhor, eu vou lhe apresentar um motivo. A palavra de Deus renova cada uma das promessas do Espírito de Deus para nós. E o Senhor falou por meio de Isaías. Isaías capítulo 40, versículo 31. O Espírito de Deus fala no nosso coração. Porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Espere no Senhor. Espera minha alma no Senhor, porque eu sei que no Senhor há renovo. Espera no Senhor, porque eu e você sabemos que no Senhor nós somos renovados, no Senhor nós somos esperançados novamente, no Senhor o nosso coração tem de fato esperança e confiança no Senhor, apenas no Senhor. Por isso, de acordo com o Salmo 131, temos respostas à pergunta: como obter real contentamento? E a primeira resposta é: desprezando a soberba. A segunda, dependendo inteiramente de Deus. E talvez você tenha me ouvido este tempo inteiro, e no seu coração você esteja perguntando: mas o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com a minha vida? O que eu faço com isso? O que isso se aproveita para a minha vida? E de fato, irmãos, quando ouvimos a voz do Senhor, alguns desafios surgem para nós. E o primeiro desafio que surge para nós é este: sigamos o modelo de Cristo na sua humildade. Porque não há nada pior do que crentes que querem os holofotes para ele mesmo. Não há nada pior do que crentes arrogantes que acham que só eles sabem fazer e fazer. Não há nada pior do que crentes que querem montar os seus próprios palcos e palanques para que a glória seja dada não a Cristo, mas a eles mesmos. Não há nada pior quando nós nos envolvemos em busca dos reconhecimentos humanos. Não há nada pior quando os aplausos atraem e capturam o nosso coração, porque vivemos então em função disso e deixamos de dar toda a glória a Deus e queremos ser nós aqueles que recebem a glória. Meus irmãos, não há nada pior do que crentes que dizem que amam a Jesus e são ladrões da glória de Deus. Não há nada pior do que homens que dizem que amam ao Senhor e são usurpadores do louvor e da honra que é devida apenas a Cristo. Não há nada pior do que homens e mulheres que, mesmo dizendo que são crentes, que amam ao Senhor, que andam na igreja, que vêm aos cultos e querem os aplausos todos para si. Ah, irmãos, não há nada pior do que alguém que rouba de Deus a glória que é dele. E eu tenho um alerta para lhe fazer. O Senhor disse que a glória dele, ele não daria a ninguém. Então tenha cuidado quando você quer sobre si mesmo os aplausos. Tenha cuidado quando você quer para si o orgulho. Tenha cuidado quando você se coloca no pedestal de destaque, querendo que todo mundo lhe veja e aplauda. Ah, irmãos, se há alguma coisa boa em nós, esta coisa boa apenas reflete Cristo e a sua glória. E se há algo de mal em nós, que isto sirva para que nós nos curvemos diante do Senhor, reconhecendo que somos pecadores e que dependemos do Senhor, para a glória toda ser do nome dele e não nossa. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome a glória. Ao teu nome a glória. Apenas ao teu nome. Por isso, nós devemos lutar para seguir o modelo de Cristo na sua humildade, servindo uns aos outros, amando uns aos outros, suportando uns aos outros, se importando uns com os outros, abnegando de si mesmo para que o outro seja servido, abnegando de si mesmo para que o outro esteja bem, considerando um ao outro como sendo superior, como disse o apóstolo Paulo. Ah, irmãos, esta a mensagem de Deus ao nosso coração, é o desafio de Deus ao nosso coração. Mas há um segundo desafio, e eu termino com ele. Exercite-se na dependência de Deus. Sim, porque é um exercício. É um exercício que é muito bom falar, mas é muito difícil de viver. Porque é muito bom falar na soberania de Deus. Difícil
reconhecer que Deus é soberano quando o resultado da saúde é ruim. É muito bom dizer que Deus é soberano. Difícil é reconhecer que Deus é soberano quando o salário não cai na conta. É bom dizer que Deus é soberano, mas é difícil reconhecer que Deus é soberano quando os sonhos, os projetos falham. É bom dizer que Deus é soberano, mas é difícil reconhecer que Deus é soberano quando as circunstâncias são todas adversas. Por isso, exercite-se a confiar no Senhor. Exercite o seu coração a depender de Deus. E outra, você é crente? Eu esperava que você dissesse assim. Eu vou perguntar de novo, porque está gravado. Aí pelo menos você atesta que é de verdade. Certo? Vamos tentar? Você é crente? Sim! Vocês arrancaram o peso das minhas costas, se bem que eu ia fazer apelo no final. Uma pessoa, uma igreja inteira converter, eu ia me sentir com Pedro. Você é crente? Sim! Se você é crente, por que esperar no Senhor é sua última opção? Você é crente? Não precisa nem responder mais, não. Eu sei que você é. Mas se você é crente de verdade, por que você confia e espera no Senhor só quando todas as coisas e recursos estão errados? Sabe o que a gente mais ouve no gabinete pastoral? Eu já tentei de tudo, agora só me resta orar. Seminarista, meu casamento está horrível. Já tentei psicólogo, terapeuta familiar, já compramos livro, já fomos para congresso, já fizemos tudo. Agora só resta orar. É sério que só resta orar? É sério que orar é a única coisa que sobra? É a última coisa que sobra? É sério que esperar em Deus é só o que te resta? É sério que esperar no Senhor? Você é crente? Você é crente? Por isso, irmãos, como povo de Deus, esperar no Senhor não é a última coisa a se fazer. Esperar no Senhor é a única coisa a se fazer. Esperar no Senhor não é resultado dos nossos fracassos. Esperar no Senhor não é resultado das outras tentativas. Esperar no Senhor não é resultado quando aplicamos confiança em outra coisa. Esperar no Senhor é a única coisa que nos move, porque é esperando no Senhor que as nossas forças são renovadas. Porque é esperando no Senhor que nós sabemos da sua fidelidade, do seu governo e da sua soberania. Sim, eu sei. Eu sei que você se preocupa com o dinheiro. Eu sei que você se preocupa com o futuro. Eu sei que você se preocupa com os seus negócios. Mas eu lhe convido a não confiar mais nos homens, nem nos intentos do seu próprio coração. Eu lhe convido nessa noite a esperar no Senhor. Espera, ó Israel, pelo Senhor, desde agora e para sempre. Meus irmãos, enquanto o mundo enganonosamente diz que o contentamento está em perseguir as coisas dessa terra. Enquanto o mundo diz que o contentamento está em perseguir dinheiro, fama, reconhecimentos, poder e influência social, nós descobrimos com base na palavra de Deus que contentamento e verdade a gente só encontra no Senhor. Por isso que o seu coração esteja cativo a depender de Deus. Que o seu coração esteja cativo a abandonar a soberba. Que o seu coração esteja cativo em satisfazer-se plenamente no Senhor. O que me faz lembrar de um cântico antigo, só lembrei agora. Há um cântico antigo que diz assim: não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja. São coisas grandes demais para nós. Pois somente um seria muito para ti. E o Senhor nos consola dizendo: é meu, somente meu, todo
Ajuda o nosso coração a depender de Ti, Senhor. Ajuda o nosso coração a confiarmos de que o Senhor está trabalhando, ainda que a gente não esteja vendo nada, ó Deus. Ajuda o nosso coração, e como orou o discípulo, ajuda, Senhor, na minha pequena fé. Ajuda, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos, porque nós somos cercados por ciladas que querem roubar de nós a confiança no Senhor. Ajuda-nos, porque às vezes nós queremos confiar em nós mesmos. Ajuda-nos, porque às vezes nós queremos o reconhecimento todo para nós. Mas que o Senhor nos faça confiar apenas em Ti. Por isso, ó Deus, louvado seja o Teu nome. Bendito seja o Teu nome, e somente o Teu nome, que tem todas as coisas sob controle, que governa todo o céu e toda a terra, e nada foge da Tua soberania. Nos ajuda então a confiar no poder do Senhor, que não apenas governa todas as coisas, mas que sustenta a nossa alma. E que, sobretudo, Senhor, nós possamos dizer a nós mesmos nos tempos das nossas adversidades: confia meu coração no Senhor, desde agora e para sempre.